E aí, tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa viagem fascinante, direto para o coração da matéria, para desvendar a história de uma das ideias mais importantes da ciência, o átomo. Como é que a gente saiu de uma simples esfera indivisível para chegar nesse sistema quântico super complexo que a gente entende hoje? Olha só que curioso, essa história toda não começou num laboratório, não. Começou na mente de filósofos, lá na Grécia Antiga. Demócrito imaginou o seguinte: se a gente pegar qualquer coisa e for cortando, cortando e cortando, vai chegar um ponto em que a gente não consegue mais dividir. Essa partícula final ele chamou de átomo, que em grego quer dizer indivisível. Então, bora mergulhar nessa história. A gente vai começar com essa ideia original, passar pelos primeiros modelos científicos, ver como a descoberta do elétron mudou completamente o jogo, explorar o surpreendente vazio dentro do átomo e, por fim, dar um salto direto para o mundo quântico. Vamos lá, começando pelo começo mesmo. A época em que o átomo era puramente um conceito, uma ideia que nasceu da lógica e da pura imaginação. O exercício de imaginação do Demócrito era simples, mas muito profundo. Pensa assim, você pega uma maçã, corta ao meio. Pega a metade, corta ao meio de novo. E de novo, e de novo. A pergunta dele era, vai chegar um ponto em que o pedaço é tão minúsculo que não dá mais para dividir? Para ele, a resposta era sim. E essa partícula fundamental era o átomo. E olha só, essa ideia ficou no campo da filosofia por mais de 2000 anos. A coisa só mudou lá no início do século XIX, quando o cientista inglês John Dalton resolveu trazer o átomo para o laboratório. O modelo de Dalton era muito elegante e bem direto ao ponto. Da matéria. Ele propôs que o átomo era tipo uma bola de bilhar, maciço e indivisível. Para ele, todos os átomos de um mesmo elemento eram idênticos e as reações químicas eram só um rearranjo dessas bolinhas. Foi o primeiríssimo modelo atômico baseado em evidências de verdade. O mais legal de ver essa tabela é entender como a ciência avança. A teoria de Dalton foi revolucionária, mas não era a palavra final. Como a gente pode ver, a ciência moderna foi lá e refinou cada um dos pontos dele. Hoje, a gente sabe que o átomo é sim divisível, que ele tem cargas elétricas e que existem isótopos. A ciência se corrige e se constrói o tempo todo. O próximo grande salto veio de uma área que estava pirando a cabeça de todo mundo no final do século XIX, a eletricidade. E o modelo da bola de bilhar do Dalton simplesmente não conseguia explicar esse fenômeno. Essa era a grande questão. Se os átomos são neutros e não dá para dividir, de onde vêm as cargas elétricas? Sabe quando a gente esfrega uma caneta no cabelo e ela atrai pedacinhos de papel? Como explicar isso? A resposta veio de um experimento com tubos de vidro e gases. J.J. Thomson estava estudando os misteriosos raios catódicos, que são basicamente feixes de energia dentro de um tubo a vácuo, e descobriu uma coisa incrível. Aqueles raios não eram só luz. Eles eram feitos de partículas minúsculas que tinham massa e, o mais importante, uma carga elétrica negativa. E aí veio a grande sacada. Se existem partículas negativas e o átomo, como um todo, é neutro, tem que ter alguma carga positiva ali para equilibrar a conta. Isso levou Thomson a propor o famoso modelo do pudim de passas, uma esfera de carga positiva com os elétrons negativos espetados nela. Pela primeira vez na história, o átomo deixou de ser indivisível. Mas a história não para por aí, não. Um fenômeno novo, a radioatividade, estava intrigando os cientistas. E um aluno do próprio Thomson, um cara chamado Ernest Rutherford, teve uma ideia: usar partículas radioativas para investigar como era o interior desse pudim de passas. O experimento dele foi genial. Ele basicamente atirou partículas alfa, que são positivas, contra uma folha de ouro extremamente fina. Se o modelo de Thomson estivesse certo, as partículas deveriam atravessar a folha sem grandes problemas, como uma bala de revólver atravessando um pudim. Mas os resultados foram chocantes. O próprio Rutherford disse que era como atirar uma bala de canhão num pedaço de papel e ver a bala ricochetear de volta. A grande maioria das partículas passou reto, sim, mas algumas desviaram bastante. E o mais incrível, uma pequena parte bateu e voltou. Isso era totalmente incompatível com o modelo do pudim de passas. A conclusão de Rutherford foi que a única explicação possível era que a carga positiva e quase toda a massa do átomo estavam concentradas num ponto minúsculo e denso, bem no centro, o núcleo. E o resto do átomo? Era, na sua maioria, um imenso espaço vazio, com os elétrons orbitando bem longe. Para se ter uma ideia, se o núcleo fosse uma bola de gude no centro do Maracanã, o elétron mais próximo estaria lá na arquibancada. O modelo planetário do Rutherford era brilhante, mas tinha um problema fatal. De acordo com a física da época, um elétron gerando em órbita ia perder energia sem parar, até entrar numa espiral e colidir com o núcleo. Ou seja,
Os átomos deveriam simplesmente desmoronar. Mas, obviamente, não é isso que acontece. Então, por que a gente não vive num universo que está em constante colapso? A resposta para isso exigia uma física nova e totalmente revolucionária, a física quântica. E quem deu esse passo foi Niels Bohr, um colega de Rutherford. Bohr propôs que os elétrons não podiam ficar em qualquer órbita. Eles estariam presos a níveis de energia específicos, como se fossem os degraus de uma escada. Um elétron pode pular para um degrau mais alto se absorver energia, e quando ele volta, ele emite essa mesma energia na forma de luz. E essa ideia dos saltos quânticos explica um monte de coisa que a gente vê no dia a dia. Já se perguntou por que os fogos de artifício têm cores diferentes? Ou como as luzes de neon funcionam? São exatamente esses saltos dos elétrons. Cada elemento tem seus próprios níveis de energia, então eles emitem cores de luz únicas, como se fosse uma impressão digital do átomo. Ok, vamos avançar para a montagem final do nosso modelo. A gente já tem o núcleo positivo e os elétrons negativos em órbitas quantizadas. Mas a pergunta agora é, o que tem exatamente dentro do núcleo? O próprio Rutherford, em 1919, descobriu a partícula positiva do núcleo e a chamou de próton. Só que a conta da massa do núcleo não fechava, estava faltando alguma coisa ali. E em 1932, James Chadwick encontrou a peça que faltava, o nêutron. Uma partícula com massa parecida com a do próton, mas sem carga elétrica. Pronto, a família atômica estava completa. Com esse modelo completo, a gente consegue entender como os átomos interagem. Um átomo normal é eletricamente neutro, porque o número de prótons, que são positivos, é igual ao de elétrons, que são negativos. Mas e se um átomo perde um elétron? Ele fica com mais prótons do que elétrons, e aí passa a ter uma carga positiva. A gente chama isso de cátion. E se ele ganhar um elétron extra? Ele fica com carga negativa e se torna um ânion. Essas duas formas, cátions e ânions, são os íons, e eles são fundamentais para a química acontecer. E para completar, os átomos têm parentes com os nomes específicos. Dá uma olhada na tabela. Primeiro, os isótopos. Eles são do mesmo elemento, então têm o mesmo número de prótons, mas o número de nêutrons é diferente. Depois, os isóbaros. São de elementos diferentes, mas têm o mesmo número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. E por último, os isótonos, que também são de elementos diferentes, mas têm o mesmo número de nêutrons. São só formas de organizar a diversidade do mundo atômico. E assim, a gente conclui nossa jornada. De uma simples esfera indivisível imaginada lá na Grécia Antiga, até um sistema super complexo governado pelas leis da física quântica. A história do átomo é uma prova do poder da nossa curiosidade. E a pergunta que fica no ar é: que outros segredos o átomo ainda guarda e que a gente ainda vai descobrir?